Quinta-feira nós noticiamos por aqui, quinta, sexta, hoje a gente vai também falar sobre esse assunto, consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos, que é composto pela empresa chinesa CRC e pela brasileira Comporte, que administra o metrô de Belo Horizonte. Esse consórcio venceu o leilão para construir e operar o trem que deve ligar as cidades de São Paulo e Campinas. É um trajeto de 101 quilômetros. E para falar mais sobre esse trem intercidades, a gente conversa agora com o coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral, doutor em Planejamento de Transportes e Logística, e o nosso oráculo da logística aqui na Band News FM, professor Paulo Rezende. Muito obrigada por nos atender nessa manhã de sábado. Professor, como vai? Eu vou bem, Carla, Débora, um prazer conversar com vocês. Tudo está ótimo. Obrigada. Prazer é nosso. Professor, deixa eu começar perguntando sobre efeitos que o início da operação desse novo trajeto pode trazer para a região metropolitana de São Paulo, para a capital, para o interior. A gente vai conseguir ver impacto depois do início da operação, obviamente. Que tipo de impacto a gente vai ver no trânsito, por exemplo? Um impacto muito grande, porque nós estamos conversando de 3 grandes projetos em um só, né? Existe um projeto que é o tramo norte ligando Jundiaí, Campinas e São Paulo. Esse é o chamado trem de média velocidade, que vai atingir cerca de 140 km por hora. E também nós temos o trem intrametropolitano conectado a esse trem maior e a linha 7 Rubi. Então, é um avanço muito grande no trem de passageiros no estado de São Paulo, com uma capacidade de atender cerca de 400 mil pessoas por dia. Isso daí tem um potencial muito grande de retirar veículos das nossas rodovias e o impacto é imediato em 3 sentidos: menor custo, uma maior eficiência no deslocamento das pessoas e, sobretudo, uma menor emissão de CO2. Agora, faz tempo que a gente escuta sobre esse projeto, um trem ligando cidades, nossa, vai facilitar, vai otimizar o trajeto das pessoas que fazem essa importante ligação São Paulo-Campinas. O projeto deve ficar pronto, a previsão é que lá para 2030, 2031, quais são os principais desafios para tirar esse projeto do papel e aplicar na prática? Afinal, a gente está falando aí de um trecho longo. Desafios mínimos. Eu diria que em termos de engenharia, o governo de São Paulo já há bastante tempo vem estudando esse trecho. Eu acho que o que acontece é que todo projeto dessa magnitude é preciso que nós tenhamos um conceito de planejamento de longo prazo. Demora muito, sim, a ser operacionalizado, né? Mas veja bem, o governo de São Paulo, mais uma vez, sai na frente, o estado de São Paulo sai na frente, porque há 100 anos, exatamente 100 anos, o Brasil estava entre as 8 nações que mais transportavam pessoas por trens. Hoje nós não estamos nem entre as 80, se nós estamos conversando de trens não urbanos, né? Esses trens de média distância. Então, esse projeto ele tem que ser visto não só com bastante paciência para a gente esperar essa realização, mas também uma lição para o Brasil. O Brasil hoje, na sua chamada matriz de transporte de passageiros, mais de 98% são transportados principalmente por ônibus, veículos particulares ou avião. O trem não participa na longa distância nem de 1% disso. É o único país de dimensões continentais no mundo que tem uma participação tão baixa assim. Então, nós temos que ter, sim, uma certa paciência, mas eu acredito que se houver um incremento, ou seja, um projeto que vai inaugurando os trechos à medida do possível, nós podemos fazer isso mais rápido.
Bom, então a gente quer acreditar que esse projeto pode impulsionar uma nova fase de investimentos em rodovias, então não só no estado de São Paulo, mas em todo o país. Pode ser uma nova fase para a gente, professor? Pode, sem dúvida nenhuma. Eu vejo, principalmente, e aí eu destaco uma questão institucional, política institucional muito importante, porque esse projeto, por exemplo, ele tem a participação do BNDES, né? Então, e do governo de São Paulo, vai ter a participação dos municípios. Eu acho que é isso que o Brasil está precisando, sabe? Pensar mais como o Estado e menos como governo, e podemos, sim, estar inaugurando uma fase muito importante para que nós possamos impulsionar esse modo de transporte no país. Só para vocês terem uma ideia, Débora, Carla, do que nós estamos conversando aqui, esse trem entre Jundiaí e São Paulo, e a cidade de São Paulo, pode, inclusive, iniciar uma conexão entre Jundiaí e o sul de Minas Gerais, na cidade de Varginha, Três Corações, e a partir daí nós já temos oferta de trens em Minas Gerais para chegar em Belo Horizonte. Então não custa nós sonharmos de maneira bastante prática que nós poderíamos ter até 2035, quem sabe 2040, um trem ligando a São Paulo a Belo Horizonte, né? Então, já existe um sonho, né, do trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. Veja bem, nós estamos aqui realmente abrindo uma porta muito importante. Com todo respeito, professor é mineiro, né? Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte. Aí vai ser um trem bom, hein, professor? Aí sim. Vai ser um pouco diferente dos desafios de São Paulo, porque para o mineiro, trem vai muito além do modo de transporte, né? Então, vai ter choro, vai ter lágrimas de alegria, né? Vai ter lembranças, né? Desde o clube da esquina, né? No trem azul, etc., né? Então, mas quem sabe nós podemos homenagear o nosso Bituca, nosso Milton Nascimento, com um trem ligando Belo Horizonte a São Paulo. Muito bom. Ô Paulo, eu já vou mais além. A gente está falando de trem, mas eu vou mudar do trem para o túnel, porque não tem como a gente não falar sobre outro projeto, que é a ligação de duas cidades no litoral paulista, Santos e Guarujá, através de um túnel, não de trem. Mas ainda a respeito desses desafios e planejamento, né? Quando o senhor fala que os desafios para a criação do trem de velocidade ligando São Paulo a Campinas não são tão grandes assim, não são tão difíceis. Quando a gente mergulha para o túnel, mudando completamente o projeto, o governador Tarcísio de Freitas, inclusive, falou que em breve a gente vai ter essa outra importante ligação. Queria que a gente fizesse uma comparação em relação a esses desafios para tirar esse outro projeto do papel. Eu sou um otimista convicto, então quem mexe com infraestrutura no Brasil tem uma combinação, Débora, de utopia, sonho e esperança, né? Então, é assim mesmo. Então, quando eu vejo o túnel numa comparação com o trem Jundiaí-São Paulo, eu vejo o seguinte, infelizmente, há décadas, nós temos uma deterioração muito grande da inteligência, da engenharia brasileira, que um dia foi considerada, se não a melhor, uma das melhores do mundo, e ela foi substituída, primeiro, por fatores econômicos nas suas decisões, fatores políticos e, infelizmente, escândalos que levaram a um impacto negativo muito grande na engenharia brasileira. Eu vejo o túnel como uma oportunidade muito grande de nós termos o retorno da inteligência da engenharia brasileira no sentido de dar uma lição para o mundo que engenharia não conflita com o meio ambiente. Engenharia precisa se alinhar ao meio ambiente. São dois parceiros importantes, realmente um ajuda o outro. E, finalmente, ter o olhar social,
O túnel, ele é de extrema importância, porque nós temos uma questão social na Baixada. Então, isso tudo junto faz com que, mais uma vez, um trem e um túnel possam dar uma lição para o Brasil de que é possível. É possível se nós tratarmos tudo dentro dos conceitos técnicos, de altíssima complexidade de engenharia, com um tratamento honesto, um tratamento respeitoso ao meio ambiente, e isso tudo vai fazer com que a gente tenha exemplos. O Brasil precisa de exemplos na área de infraestrutura, e que esses dois sejam grandes exemplos para nós. Falando aí de forma prática, professor, sobre, novamente, o trem intercidades, né? A gente pesquisou aqui, procurou e não encontrou informações precisas sobre o traçado dele, né? A ligação entre São Paulo, Jundiaí e Campinas. A empresa, para ela entrar nesse processo né, para entrar no leilão, processo de licitação, ela já tem que ter necessariamente esse planejamento pronto? E como é que se dá esse tipo de processo, desapropriação, instalação de infraestrutura, como o senhor mesmo está falando, né? Meio ambiente, entender até onde pode ir, o que é que pode fazer. Como é que se dá todo esse processo, professor? Esse processo se dá da seguinte maneira: nós temos qualquer empresa interessada num leilão desse vulto, né, são bilhões de investimentos, tanto pelo lado do governo quanto pelo lado da própria empresa. Então, a empresa tem que ter estudos de pré-viabilidade, levantamentos gerais, são macro levantamentos, mas que dão uma ideia para a empresa dos desafios. No caso do trem Jundiaí-São Paulo, o que nós estamos conversando é que existe uma possibilidade, sim, de um aproveitamento de linhas existentes. Isso facilita muito, né? Porque nós já temos linhas férreas existentes, e isso reduz bastante os custos com desapropriação e talvez até a questão do meio ambiente. O traçado, então, é um traçado que eu acredito que eles vão aproveitar bastante linhas existentes. Mas isso não significa que nós vamos ter facilidades em algumas áreas que sofreram invasões, algumas áreas que precisam de um tratamento de meio ambiente bem mais complexo. Então, é por isso que o tempo ele demora muito, porque agora nós temos um vencedor. E esse vencedor vai ter que trazer a engenharia topográfica, a engenharia de campo, que a gente chama, para o projeto. O que não pode acontecer são grandes surpresas que interrompam esse processo. E nós temos no Brasil, o Brasil é um país que apresenta muitas surpresas, muitos esqueletos saem do armário. Aí vem mais uma vez o nosso otimismo de que as licenças ambientais sejam rápidas, não precisem de estudos mais apurados, a própria desapropriação não seja tão custosa assim, porque a desapropriação, o problema não é nem o valor a ser pago, isso já provavelmente está inserido, né, nos levantamentos anteriores, mas o problema é da judicialização, sabe? Então, aqui nós temos que torcer. Aí é onde nós entramos na questão da esperança, da fé, né? É onde o pragmatismo, a questão mais real, dá lugar à cabeça do juiz, né? As dificuldades de alinhamento entre os estudos de meio ambiente e o estudo de engenharia. Aí é uma questão mesmo de fé, que tudo seja acelerado, mas com o devido cuidado. Essa é que é a questão. Não brincar com isso, porque, mais uma vez, eu insisto, nós estamos conversando aqui de um projeto, se nós inserirmos o túnel também, nós estamos conversando de um exemplo para uma nação.
Então tem muita gente de olho, isso daí virou vitrine, tá? Uhum. Não estou definitivamente conversando sobre vitrine política, administrativa, porque isso daí não é tempo disso, né? Nós precisamos de olhar literalmente os benefícios para a sociedade. Então, a gente tem fé que isso vai cumprir o cronograma, que não vai agarrar, para que nós não inauguremos, né, como nós inauguramos recentemente, o tramo central da ferrovia Norte-Sul 40 anos depois. Então, nós paulistas, professor, infelizmente, nós estamos habituados a muitos atrasos nas entregas de obra. Gostei que o senhor falou agarrar, que é uma expressão bem mineira, mas a gente está, infelizmente, acostumado a isso, sobretudo as obras relacionadas a transportes. Então, para encerrar aqui nossa entrevista, será que tem algum tipo de indicador que pode mostrar para a gente, ao longo do desenvolvimento dessa ferrovia, que a entrega vai sair dentro do prazo? Digo, tem como a população estar ciente e até fiscalizar antes da chegada do prazo final, porque essas surpresinhas chegam sempre depois, né, do prazo anunciado? Tem sim, tem, e essa sua questão é excelente porque ela traz o alerta, né? Ela traz aquela sirene, né? Ligada 24 horas por dia. Existem metodologias, tá? Existem instituições no Brasil que aplicam metodologias de acompanhamento das obras. Essas metodologias são metodologias, inclusive, obrigatórias em determinados países. Elas têm que fazer parte. Eu acho que o Brasil deveria trazer isso imediatamente. Você define um comitê de governança, você define uma comissão técnica de acompanhamento que tem que ser externa, não pode definitivamente estar ligada de forma nenhuma ao projeto. E essa comissão técnica, essas modelagens que a gente chama de acompanhamento, através de inteligência artificial, de análise de dados que são alimentam uma base permanentemente, esses dados de obra. Isso deveria ser trazido para esse projeto, provavelmente já deve estar pensando, por ser São Paulo como você disse, um estado calejado, né, nessa questão de atraso de obra. Vide Rodoanel, né, vide o Ferroanel, que não saiu ainda, né, nem sabe quando vai sair. Mas bem-vindo ao Brasil, porque eu te digo que nós mineiros também estamos super acostumados com isso. Eu não posso citar um exemplo de nenhum estado brasileiro que não tem problema de obra parada, ou obra com atraso de cronograma, né? Mas quem sabe essas metodologias sejam trazidas. O São Paulo tem equipes técnicas de destaque no mundo inteiro. É hora dessas equipes serem aproveitadas e instituições que fazem esse acompanhamento. Isso é muito importante. Instituições paulistas que se destacam no mundo inteiro acompanhando obras de empresas privadas. Por que não pode acompanhar uma obra pública, né? Então tem sim, e vamos ficar alertas para que o governo, a própria empresa vencedora, nos deem explicações, esclareçam quais são as metodologias de acompanhamento da obra. Vamos